Boa tarde a todos. Um minuto de atenção, por favor. Pessoal que está aí no fundo, se quiser, fique mais para frente, fica mais intimista, tal. Se vocês quiserem vir para frente, é uma sugestão. Para nós que estamos ficando mais idosos, que precisamos de óculos, às vezes sentar mais na frente é muito interessante. Bom, nós gostaríamos de iniciar a sessão da tarde de hoje sobre um assunto de cooperativismo, que é um assunto que dificilmente é debatido em eventos como este. Nós tivemos a ousadia de fazer essa programação agora e vamos fazê-la acontecer. Para tanto, eu gostaria de convidar o Dirceu para que presidisse essa sessão, tá? E que pudesse chamar os devidos palestrantes, tá? Porque meu óculos ficou lá na minha sala. Eu senti que isso foi um golpe, mas vamos lá. Bom, chegando quase que ao finalmente da Exposição Semana da Citricultura, um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que eu fui questionado um pouco sobre o porquê dessa sessão, né? Que ela tradicionalmente é uma sessão de economia, e a gente chamou ela de cooperativismo e gestão de negócios, né? Então, a sessão de economia está muito bem representada pela gestão de negócios. E aí, na conversa, Silvio, Matheus, Viviane, equipe, né? Vitor, três organizações que tem no seu seio o cooperativismo, né? E tem a identificação, perfil de atuação, integração com o cooperado, que eu acho que são complementares em várias questões, né? E considerando, quem teve a oportunidade de ver um pouco sobre os cenários da citricultura, o que vai acontecer? Hoje nós temos um volume financeiro bem maior no mercado do que o ano passado ou retrasado, ainda que com uma safra menor, né? A redução de safra, ela foi menor proporcionalmente ao aumento do valor pago da caixa de laranja ao produtor. Isso diz que nós temos um mercado aquecido. E o mercado aquecido é aquela questão da onda que eu também posso surfar. Não é só ter onda que tudo funciona, né? Todo mundo exerce o esporte. E nisso foi em contato com o pessoal da Cocamar Copsoli, um perfil de integração do cooperado em sistema fair trade, uma integração de ações, né, de negociação de suco. Falando com o Matheus, Cooper Citrus e a Cooperfan, né, uma integração com o cooperado na técnica, na distribuição de recursos, de insumos, né? Tem um perfil bastante forte nisso daí, com um grupo de citricultores que tem, talvez, eles são menores do que a fatia que tem a maior parte dos pés de laranja, no que nós chamamos hoje no cinturão citrícola, né? Mas é um citricultor que ele vai precisar de um apoio grande. Então, trazer aquilo que vocês têm de oportunidade para ele é importante, mas trazer o sistema de cooperativa para cá é um papel do Centro de Citricultura, né? E nisso conversamos com o sistema Sicredi, né? Em que seguro rural, financiamento, gestão, então desse volume financeiro que está no mercado. Deu uma ideia, e a conversa, falando aqui para vocês com o público, foi muito boa. Conversei com essas três entidades, e a gente senta à mesma mesa, podemos sentar à mesma mesa, né? E a resposta foi de imediato positiva. Então, nós temos uma oportunidade para interagir, e dentro daquilo que eu já comentei algumas vezes, em algumas das oportunidades aqui dentro do centro, que a Semana da Citricultura Expo Citrus, ela não é um evento, é mais que um evento, é de fato uma oportunidade de integração de informações para gerar soluções para a continuidade de um negócio que é um dos mais importantes na pauta econômica da agricultura brasileira, né? Como um negócio sustentável. Desde a questão
de ambiente, a questão social, a governança, e que é possível com a rentabilidade. A rentabilidade vem com produtividade. Então, esse foi o encontro que eu vi. Queria agradecer vocês por encararem esse desafio. Nós estamos ainda que ao final da Exposição Semana da Citricultura, um público menor, mas nós temos a transmissão direta online pelo YouTube. E mais do que o público que está aqui, nós temos esse registro que vai estar disponível para um público bastante maior, do qual nós podemos acessar todos os cooperados também com esse conteúdo. Então, bastante rico, é uma expectativa muito boa. Então, eu queria agradecer vocês pela disponibilidade, Silvio, Matheus, Viviane e Vitor, e equipe, claro, né, para fazer esse encerramento com chave de ouro, com um conteúdo que eu falo que é grande. Então, Matheus, queria te convidar para dar o pontapé e seguimos. Obrigado. Boa tarde a todos. Dirceu, acho que, acima de tudo, parabéns pela semana. Eu sei que a sua energia deve já estar começando a falhar, né? Uma semana extremamente intensiva de atividades. Acompanhei à distância, vi o sucesso, assim, casa cheia, evento fantástico, troca de experiências. O nosso time ficou aqui durante toda a semana se revezando, dando todo o suporte e sucesso total. Parabéns. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade de trazer um pouquinho da Copercitrus e da Coperfan, dos nossos modelos de atendimento e assistência técnica para o cooperado. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês, tem muitos slides, muito conteúdo, então, se quiser depois pôr em site, para download, fiquem à vontade. E pós-apresentação também estamos aqui à disposição. Eu vou dividir essa apresentação com o João Roberto. João Roberto Gasperini é diretor da Coperfan. Eu sou presidente do Conselho de Administração da Copercitrus e presidente da Coperfan. O João Roberto ele é diretor da Coperfan. São duas cooperativas de produção. A diferença é que Copercitrus ela congrega 40 mil cooperados de diversas culturas, de diversos portes, com diversas atividades. A Coperfan é uma cooperativa focada em fair trade e comércio justo, e a principal atividade dela hoje é produção de laranja para exportação via fair trade em parceria com uma indústria de suco de laranja, tendo um prêmio para o produtor. E, acima de tudo, além do prêmio para o produtor, ela tem uma assistência técnica muito forte para esse pequeno agricultor, para que ele consiga a certificação do Fair Trade segundo os critérios do Fair Trade. Um pouquinho da nossa vida aí, o tempo é curto, eu não vou ficar passando, mas está no material de vocês. Eu vou falar um pouquinho de Copercitrus na citricultura. Pelo próprio nome, né, vocês sabem, citrus, né, Copercitrus, nasceu da citricultura. O citrus hoje é importante para o nosso negócio, vocês verão, mas nós também atuamos em outros setores, cana, soja, milho, pecuária, café, em outros segmentos. E eu vou me ater aqui a trazer os dados da Copercitrus, como nós gerenciamos nosso time que atende o produtor, como que nós temos quais são os principais serviços de assistência técnica que nós ofertamos para o citricultor, o que nós podemos oferecer para esse citricultor. Vamos falar um pouquinho das ferramentas de assistência técnica para a citricultura, sempre lembrando o porquê da importância de uma cooperativa.
Nós estamos falando aqui que mais de 95% da área de citros de São Paulo e Minas é cooperada da Copercitros. Dando uma dimensão da importância de uma cooperativa para o setor. Nós estamos falando aqui da prestação de serviços que permite a um pequeno, médio e até ao grande acessar serviços de tecnologia que sozinho ele não conseguiria. Ter um Vant de última geração, introduzir uma aplicação via drone, fazer um diagnóstico com imagem de satélites, com algoritmos, plantio com pilotos automáticos usando algoritmos. Então, isso que eu vou trazer para vocês. E depois o João, que compartilha a apresentação comigo, vai detalhar um pouquinho mais os serviços que a Coperfan oferece para o pequeno produtor de laranja que vende a sua laranja com prêmio de preço para um mercado que paga mais um diferencial de fair trade. Um pouco da Copercitros, rapidamente. Surgiu em Bebedouro, Decitros, fusão de uma cooperativa de Bebedouro e uma cooperativa de Monte Azul Paulista. A partir daí, ela veio se expandindo para o estado da região de Citros, foi para Triângulo Mineiro, foi para sul de Minas, foi para Goiás e agora está no Mato Grosso, atuando em diversas culturas, como eu já mencionei para vocês, mas Citros continua sendo a origem e continua sendo um negócio extremamente importante, foco da cooperativa, da atuação da cooperativa. Nós estamos presentes em mais de 70 municípios com uma estrutura física para suportar os 40 mil cooperados da Copercitros. Nós temos 39 mil cooperados, um fechamento de 2023, mas nós temos mais 13.500 cooperados em processo de cooperação, que estão se cadastrando, estão entrando dentro da cooperativa. Em número de cooperados, é a maior cooperativa de produção do Brasil. Nós somos uma cooperativa de produtores, nós não somos uma cooperativa de industrialização. É uma cooperativa focada no produtor. Pouco do nosso faturamento, chegamos até, em 2022, faturar 9,4 bilhões, caímos para 8,3, porque fertilizante e defensivo são os principais negócios da nossa cooperativa. Como os preços caíram muito, nós crescemos em volume, em negócio, até em participação de mercado, mas em faturamento a cooperativa caiu em função da queda de preços dos insumos, o que é bom para o nosso cooperado. Diferente das cooperativas típicas da região do sul do país, o nosso principal negócio não é a compra de soja, milho e processamento. O nosso principal negócio é suporte para o agricultor dentro da propriedade. Tá? E quando eu falo propriedade, é desde o produtor que tem uma chácara até o produtor gigantesco. Tá? E lá nós comercializamos fertilizantes, defensivos, sementes. Isso representa 62% do nosso negócio. Tá? Máquinas são os tratores New Holland, Valtra, Massey, máquinas Jacto, JCB e assim por diante, são os implementos. Isso representa 18% do nosso negócio. Compra de soja, milho e café, 12% do nosso negócio. TRR, entrega de diesel na propriedade, 5%, e postos, 2%. Então, veja, o nosso negócio, basicamente, é voltado para a venda de insumos e suporte para o agricultor dentro da sua propriedade. Um pouquinho da nossa área de atuação. Então, aqui nós temos diversos perfis de cliente, como a gente chama ali de CAN, é o mega, aquele cliente gigantesco, é um grupo de usinas, é um grupo de produtor, é uma indústria de suco de laranja. Gestor de contas são os nossos cooperados grandes. O CTC é um consultor que é atendido por um consultor técnico de venda, é o nosso cooperado médio. E o consultor interno é aquele produtor pequenininho, de 5 hectares, 10 hectares, aquele produtor pequeno. Se você olhar os nossos, nós temos 39 mil produtores, nós vamos um a esses agricultores no campo, levantamos a sua área, levantamos a sua cultura, levantamos o nível tecnológico e geramos o que a gente chama de plano safra. Qual é o potencial de compra desses agricultores e quais são as suas necessidades? Tá? Nós fizemos 283 mil atendimentos no campo para esses cooperados. Aí começam os diferenciais de uma cooperativa.
Uma empresa privada, ela faz conta, ela visa ter resultado na última linha. Uma cooperativa, ela tem que ter como foco o atendimento ao cooperado, e não o resultado na última linha. Isso permite que ela tenha um time maior de campo, que ela consiga ter mais investimentos em serviços e em outras atividades que eu vou explicar para vocês, que muitas vezes não dão o mesmo resultado econômico de uma venda para um grande cliente ou uma venda mais comercial, porque gera despesa. Colocar essas picapes, esses times, isso tudo no campo leva custo. E a cooperativa tem que fazer isso. Então, são 283 mil atendimentos. Vejam que o grande demandante de atendimento no campo, muitas vezes, é o produtor médio e o produtor grande. Os grandes grupos demandam menos. E aqui na lateral, aqui na minha direita, para quem está de frente, tá, é citros. Então, nós temos, dentro dos nossos cooperados, 4 mil cooperados de citros, que produzem citros. Esses cooperados receberam 51 mil atendimentos no campo do nosso time, indo lá prestando serviço, aplicando aplicando a taxa variável, fazendo um diagnóstico por imagem, levando uma assistência técnica, um atendimento específico no campo. E aqui é a média de atendimento por cooperado. Na média, cada cooperado de citros teve 12 atendimentos. O cooperado, no geral, teve 7 atendimentos. Ou seja, citros é uma cultura mais técnica, uma cultura que demanda mais atendimento do que a média dos nossos cooperados. E vejam que você tem uma demanda muito forte de atendimento no cooperado grande e médio. O pequeno um pouco menor, mas muito maior do que a média. E esse pequeno é aquele pequenininho que muitas vezes tem um atendimento lá no balcão, leva seu problema, discute. Tá? E o médio e grande já tem uma demanda muito grande de atendimento no campo. Nós temos para isso toda uma estrutura de lojas, Aguaí, Araraquara, Bauru, Itápolis, Limeira, Mogi, Pirassununga, São Manuel, Taquaritinga, Bebedouro, Jales, Olímpia, Monte Azul. Cada loja dessa tem toda uma estrutura técnica de atendimento, comercial de atendimento, especialista de atendimento, que suporta toda a atividade citrícola e aquilo. Só voltando esse último slide, acho que tem uma informação importante aqui. Nós estamos falando, pelo levantamento no estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, de 336 mil hectares de laranja. E nós estamos falando que esses 4 mil cooperados da cooperativa representam 294 mil hectares. Ou seja, tem apenas pequeno volume aí de um pouquinho mais de 10% da produção que não é cooperada. Eu estou falando isso de uma cooperativa. E nós temos outras cooperativas. Então, dificilmente você tem um citricultor que não é associado a uma cooperativa. Isso é muito raro. Se vocês forem ver em soja, milho, em outras culturas, isso não ocorre, porque a citricultura demanda muita técnica, demanda muita entrega, demanda muito apoio, e sem cooperativa você não consegue fazer esse tipo de apoio. Então, isso vai ficar com vocês. Aqui está todo o nosso time. O que nós chamamos? Cada loja nossa tem um gerente, tem um especialista. O que é o especialista? É o profissional que entende da cultura. É aquele técnico que vai lá e dá o suporte na cultura. Nós temos um CTC, que é o consultor técnico de campo. É aquele que vai no campo, vê as necessidades, identifica os problemas e traz isso. Aqui é o time nosso de especialistas de citros. Nós temos o outro CTC que é voltado em máquinas. Como nós vendemos tratores, implementos, toda a estrutura, então tem um técnico específico para trabalhar a questão de máquinas. Está todo o time aqui envolvido com citricultura, com nomes, vocês ficarão com esse material. Vejam que o nosso investimento é muito importante para manter nossa atuação na citricultura, uma atuação diferenciada. Falando um pouquinho de potencial, como nós vamos em todas as propriedades, o nosso time levanta as coordenadas geográficas dessa propriedade, tem toda a altitude e latitude, carrega isso no sistema, tem toda a área, cultura por cultura e nível tecnológico. Nosso, que a gente chama de CRM, gera o potencial dele por cultura, por segmento, e nós fazemos esse acompanhamento. O potencial total dos cooperados da Copercides é 34 bilhões para a compra de corretivos, defensivos, fertilizantes, nutrição e semente. O potencial de citros na Copercides é 2,7 bilhões, ou seja, só os citricultores
com as suas áreas e com nível de tecnologia, tem um potencial de compra de 2,7 bilhões. E nós estamos falando aqui quase que na totalidade da área de sítios. Como vocês viram, isso cobre 87% da área de sítios onde a cooperativa atua. Nosso faturamento, com esses produtos, a cooperativa faturou 7,6 bi. Em citros, nós faturamos 309 milhões. E aí uma concentração muito forte, defensivos e fertilizantes. Tem muita nutrição vegetal especializada, e tem um pouco de óleos. Queria dar destaque a biológicos, ou seja, são negócios que vêm crescendo. A Copercites, no seu planejamento estratégico, fez uma opção de criar parcerias, estruturamos uma empresa de organomineral, então ficamos sócio de Campanelli, ficamos sócios da Amage, para a construção de uma planta para produção que é a Telo, para a produção de produtos organominerais e biológicos. Nós também ficamos sócios de uma grande multinacional, criamos a AgroAlliance, para trazer químicos direto da China e comercializarmos esses químicos com os nossos cooperados, a AgroAlliance, que é para trazer e complementar o portfólio já existente. Gostaria de salientar que, com esses números, a Copercites ou ela é a primeira ou a segunda na comercialização de defensivos, fertilizantes, tratores, implementos do Brasil. Então, nós só ficamos nos setores onde nós somos grandes e relevantes e temos condição de influenciar esse mercado e de buscar novas soluções. Para gerenciar todo o nosso time, nós temos um CRM, isso daí é a fotinho de todos os nossos times de campo, em tempo real. Então, lá do meu computador, se eu quiser, eu entro, vejo cada um do nosso time, acompanho onde está, cada um tem sua agenda, o sistema cruza previsto e realizado, se ele foi lá, se ele fez a visita, se ele não fez a visita, por que ele fez. Isso daqui é um exemplo de um consultor nosso, todas as propriedades que ele atua, e aí ele tem um plano, o sistema vai acompanhando se ele está visitando ou não. Aí, quando ele está na fazenda, o sistema abre, que fazenda que ele está, o que ele está fazendo, o que ele está, e aí esse consultor gera um relatório que a gente chama de relatório em tempo real, tira a foto, qual é o problema, o que ele fez na visita, o que foi diagnosticado, qual foi a recomendação. Então, do computador, do notebook, de qualquer gestor, você vê isso tudo, e se ele não segue a agenda que é desenhada com o gerente direto, isso passa, apita, e você vai fazer as correções necessárias. Temos uma área muito forte que a gente chama de serviços de alta tecnologia. A gente entende que o papel da Copercitrus é trazer novas tecnologias. Então, nós falamos que a gente chama aí na linguagem de phishing. A Copercitrus não tem P&D para desenvolver uma startup. O nosso papel é pegar de tudo que está sendo desenvolvido no mercado, avaliar e ver aquilo que realmente vai impactar o nosso produtor, gerando resultado para o produtor. Vai impactar o produtor? Aquela proposta faz sentido? A gente testa isso, coloca para o nosso time de mais de 500 profissionais no campo e fala, ó, profissional, você vai sentar do lado do agricultor e vai trabalhar essa tecnologia. Vamos ver se funciona. E aí você vai ajustando, até que aquela tecnologia entregue valor, você sai e começa a comercializar. Exemplo disso é drone. Ninguém falava em drone de pulverização. Não vai dar certo. Testamos com uma empresa no sul, batia na árvore, caía, não dava certo. Testamos outros, até que chegamos num momento que foi extremamente interessante e hoje nós comercializamos drones. Então, são alguns dos exemplos. Então, fazemos toda a análise de solo georreferenciada com tratorzinhos, uma frota de 9 tratores, 7 quadriciclos e uma caminhonete. Fizemos 127 mil hectares o ano passado, 11 caminhões que aplicam a taxa variável, constrói um mapa de fertilidade, o cooperado vai lá, contrata o nosso serviço, nós vamos lá e aplicamos o corretivo ou fertilizante a taxa variável. Fazemos voo de vante para tirar imagem de alta resolução, construir planejamento de plantio ou mapeamento de falhas e entregamos isso para o agricultor. Também fizemos isso em 53 mil hectares o ano passado. Usamos imagem de satélite para identificação de ervas daninhas, e aí NDVI, aí tem diversas aplicações com essas imagens de satélite. Comercializamos drones
de pulverização. Esse ano, nossa meta é vender 800 drones de pulverização. No começo, prestávamos serviço, hoje vendemos os drones, os agricultores começaram a adotar essa tecnologia, e, para isso, nós somos a única revenda autorizada da DJI com plano de manutenção, com reposição de peças e também com treinamentos para operadores de drone. Temos toda a área de irrigação com pivôs da Bauer. Projeto de citros agora é muito comum nessas novas fronteiras, onde você entra com o pivô e na calcinha do pivô você entra com o gotejo. Então, fazemos esses projetos completos, que a gente chama de turnkey, entrega o projeto funcionando de pivô e entrega o projeto funcionando de irrigação com altíssima tecnologia, ou seja, monitorando o sistema da palma da mão, com sensores, automatizando, entregando realmente um valor para o citricultor. Temos um aplicativo Campo Digital que monitora tudo isso e acompanha a propriedade do agricultor. Então, ele vai lá, ele vê a propriedade, vê o serviço, vê a sua nota, vê todo o sistema de como ele está sendo desenvolvido. Vou falar rapidinho de algumas ferramentas que nós mais utilizamos para citros. Então, normalmente, quando vai se implantar um novo pomar de citros, se faz uma amostragem de solo georreferenciada, depois se faz um voo de vante. Para quê? Para mapear fluxo de enxurrada, para mapear declive desse solo e construir via algoritmo o melhor alinhamento de plantio, que vai ter o menor consumo de combustível, que vai maximizar os tiros, que vai colocar mais planta por hectare e vai respeitar o declive e o fluxo de enxurrada, isso tudo por meio de sistema computadorizado. Fazemos o plantio com piloto automático, trabalhamos com mix de semente de cobertura nas entrelinhas, tá? E fazemos um trabalho muito forte, ajudando o nosso cooperado na escolha de copa e porta-enxerto. Então, aqui são algumas fotos rápidas de como nós fazemos isso. Geramos o mapa com esse tratorzinho. Além de gerar amostra de solo, ele consegue ler perfil de solo, consegue ver todas as características do solo. Construímos os mapas de fertilidade para a zona de manejo, tudo georreferenciado. Fazemos a aplicação com os nossos caminhões a taxa variada, para aquele produtor que não tem um equipamento que faz a aplicação a taxa variável, não tem um piloto automático, nós prestamos esse serviço, cobramos por hectare, fazemos tudo isso com taxa variável, voamos com o vante, tiramos as fotos e geramos um mapa que considera declividade, enxurrada, altimetria, definimos os talhões e fazemos o sistema de plantio. Então, aqui é um exemplo de mapa de declividade que são consideradas, e aí nós temos esse tipo de plantio. Tá? Totalmente paralelo, com redução de combustível. Isso chega a reduzir custo em 10%, 15%. Isso gera mais impacto, por exemplo, do que reduzir o custo da compra de um determinado fertilizante ou de um determinado inseticida, defensivo. Ou seja, isso impacta, isso gera resultado positivo para o agricultor. E essas tecnologias sozinho o agricultor não consegue. Ele precisa de ter uma cooperativa que todo ano vai trocar o vante, que todo ano vai trocar o drone, que todo ano vai trocar o piloto automático, porque essas tecnologias, a cada 3 meses, praticamente tem que ser inovada. E, isoladamente, eu estou falando, inclusive, o grande agricultor tem dificuldade de acompanhar essas tecnologias, e ele precisa ter uma cooperativa que suporta ele para fazer isso. Mais algumas fotos aí da entrelinha, trabalhando com mix, com cobertura. Né? Mais fotos. Também fazemos um trabalho de escolha, e aí a parceria muito forte com vocês. Tá? Aqui pegamos até o crédito aí do Eduardo Girardi, tínhamos o Stuck, que fazia um trabalho belo, desenvolvendo e associando porta-enxerto com copa para as diferentes características, para as diferentes regiões. Na nossa fundação, nós estamos instalando uma unidade de referência com a Embrapa Tecnológica para testar copa, porta-enxerto nas diferentes situações, para ajudar o produtor na escolha da região, da cultura, do solo, do sistema de irrigação, qual é a melhor alternativa para o seu negócio. Isso é feito na Fundação Copercitos Credicitos, numa fazenda de 112 hectares localizadas em Bebedouro, a estação experimental. Prestamos assistência técnica no campo, então nosso time vai lá no campo, naqueles atendimentos que vocês viram, ajuda o agricultor a fazer
toda essa fazemos programas de capacitação com os nossos produtores, fizemos 20 dias de campos, 15 palestras técnicas e mais de 1.000 produtores atingidos nesses eventos, isso tudo voltado para a citricultura. Tá? Então, veja, a cooperativa ela tem um papel de suportar o agricultor nesse modelo. Eu vou agora rapidinho, faltam 5 minutos da minha apresentação, o João vai passar sobre a Cooperfan e falar um pouquinho do modelo de negócio. Tudo isso que eu falei agora é a cooperativa como um todo e o paralelo de sítios. Os pequenos agricultores da Coopercitrus fundaram a Cooperfan. A Cooperfan é destinada a pequeno agricultor certificado com Fairtrade que exporta laranja e suco de laranja com citrossuco, pegando esse diferencial de preço. Vamos lá, João. Boa tarde a todas e todos. Eu vou apresentar aqui a questão da Cooperfan. Ela tem um valor agregado que é um prêmio que ela recebe por ser certificada, né, com a certificação Fairtrade. Então, nós temos alguns serviços na áreas técnicas, né, que a gente disponibiliza para os nossos cooperados. Tá? A área de atuação dela é o norte do estado de São Paulo, e o maior número de cooperados se encontra na cidade de Olímpia. Nós temos uma assistência técnica gratuita para os cooperados, tá, especializadas em citros. Nós temos 3 pessoas que fazem visita para esses cooperados. São 15 visitas presenciais por ano para cada cooperado de forma bastante personalizada. Temos também empréstimos de implementos agrícolas. Temos diversos implementos na cooperativa, onde emprestamos sem custo algum para nossos cooperados, e toda a manutenção é feita pela cooperativa. Temos 3 podadeiras para atender 60 cooperados, tá? Sem custo nenhum, não tem nem custo de uso e nem de manutenção, esses cooperados. Temos a análise de solo e folhas também, que são feitas sem custo, para todos esses cooperados citricultores. Cobertura de solo, tá? Com o plantio aí de braquiária nas entrelinhas, as sementes são doadas para esses citricultores cooperados. Temos também a regulagem e calibração de todos os implementos, aí, adubadeiras, pulverizadores. É feito também doações de bicos de pulverização, né, para ter uma eficiência aí nas pulverizações. São destinadas aí armadilhas para controle de psilídeo, e feito esse levantamento pelos nossos técnicos em campo, com a distribuição das armadilhas. Também de iscas, né, para o bicho furão. Assistência técnica na área de irrigação, né, controle da irrigação, né, lâmina de água, fertirrigação, também atendendo nossos cooperados. A parte de boas práticas agrícolas, né, tão importante hoje na parte de certificação. Temos também um tanque para a fabricação de bacilos, tá, o BT, que estamos num projeto piloto aí, atendendo de forma móvel, né, os produtores, e ele tem todo um controle de temperatura, pH, espumante, que é feito o controle do espumante, tudo automaticamente. A parte de colheita de citros, nós enviamos nossos técnicos de campo para fazer o acompanhamento com relação a registro dos colhedores, tá? A parte de EPI. Nós temos o banheiro que a gente disponibiliza para esses pequenos produtores, e também a área de vivência, tá, né, dentro das normas exigidas de colheita. E também nós levamos nossos cooperados em feiras para aprimoramentos técnicos também. Tudo isso através do prêmio que a gente consegue com a certificação Fairtrade, dentro da cooperativa. Então, era isso que eu queria dizer, e que os pequenos produtores aí, de pequenos a médios, que tiverem interesse aí em fornecer para a cooperativa laranja, que for na região próxima a Bebedouro aí, e norte do estado, estamos aí com abertura de novos cooperados, tá? Tem que seguir alguns critérios da certificação, tá? E
E a Coperfan aí é um braço aí da Copercitros, né? Tá sempre tendo o apoio da Copercitros também, ok? Muito obrigado aí a todos. Muito bem, eles cumpriram rigorosamente o horário. Acho que dá para fazer uma perguntinha, se alguém quiser fazê-la. Que seja. Tá bom. Obrigado pela apresentação. Na verdade, eu cheguei um pouco no meio, talvez eu possa fazer uma pergunta que já tenha sido comentado aí. A gente, como pequeno produtor, tem muitas dificuldades em acessar previsões. Tá? Então, a gente usa o que está em domínio aí público, vamos dizer, previsões climáticas. Tá? Eu já questionei isso em algumas outras cooperativas. Tá? Eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse acessar, a cooperativa pudesse disponibilizar aos associados um site confiável, confiável não, mais assertivo, vamos dizer a palavra mais certa, de previsões. Tá? Porque, por exemplo, eu tinha um acesso à previsão da raiz, mas eles cortaram por algum motivo, não sei. E era muito melhor do que o clima-tempo, essas coisas, porque são previsões mais assertivas, satélites, enfim. Essa é a pergunta. Que eu acho que seria um serviço bastante interessante para os associados. E a outra pergunta é, a Coperfan não vem para baixo, não? Só a primeira questão das previsões, eu acho muito importante. A Copercitros já teve parceria com uma das empresas e divulgava os números. O problema é que começa a não se concretizar e aí vem até alguns questionamentos. Então, assim, mas eu acho interessante, a gente está desenhando novamente com outra empresa essa parceria e faz todo sentido divulgar isso. E nós também temos algumas microestações distribuídas na área. Eu acho que até o João pode falar um pouquinho mais sobre isso, que a gente começa a fazer a nossa previsão pelas estações meteorológicas. Aí você me complementa, por favor, João? Sim. Sim, os modelos meteorológicos, eles precisam de dados da microrregião para se conseguir uma eficiência nos dados. Então, quando você usa várias estações, por exemplo, no estado, você vai ter uma média do estado climatológica, né? Então, o ideal seria que, na região onde, por exemplo, o senhor tem a sua propriedade, tivesse uma estação e fosse feito um modelo matemático em cima dessa estação, né? O que a Coperfan tem hoje, ela tem, na região de Monte Azul, e que isso abrange mais ou menos 15 quilômetros em volta, que é a área de microrregião de uma estação. Em cima disso são feitos os parâmetros e a gente consegue ter uma previsibilidade um pouco mais acurada do que esses outros órgãos informam. Então, o ideal seria isso, ter as próprias estações, né, e fazer um contrato dentro desse fornecedor por exemplo, de mapas, né, modelos meteorológicos, e aí a gente teria uma segurança maior nesses índices, apesar que, muitas vezes, isso acaba escapando aí até das próprias informações meteorológicas, aí, que não acertam o resultado, né? Deixa eu rapidinho pedir uma ajuda aqui para o universitário, o André Roça, que é o responsável pela área técnica da Copercitros. Por favor, André. Bom, boa tarde. Só respondendo em interação climática, a gente está num projeto de colocar dentro do campo digital com o nosso aplicativo previsão climática por propriedade. Então, a gente já está com a API com o Climatempo, mas não a versão que a gente vê na internet, uma versão paga, onde o produtor, ao abrir o aplicativo, vai ter essa... Eu acho que até o final do ano a gente consegue ativar isso para todos os cooperados. Então, está em desenvolvimento. Assim como a gente está estudando algumas estações meteorológicas que dá para ter um serviço de comodato em alguns lugares para ter uma assertividade também, mas está em avaliação. Mas isso logo, logo sai. E o senhor tem completamente razão. Previsão climática é algo que precisa ser muito melhorado no ambiente brasileiro. Obrigado, André. Coperfan descer aqui para o sul do estado. Essa você fugiu, hein, João?
Mas é uma boa pergunta, tá? Por que isso, né? Na nossa certificação, a gente tem o compromisso de fornecer muitos treinamentos para esses produtores. Então, se tiver um raio muito distante, a gente não consegue atender, porque precisa ter visita, precisa ter treinamento. Essa questão das boas práticas, a gente tem um checklist onde vai em todas as propriedades fazer esse levantamento. E quando o raio de distância aumenta muito, os custos aumentam muito. Então, aí o prêmio não é suficiente para atender. Tá? Mas a gente gostaria, sim, de atender os demais produtores, né? Porque, para o pequeno, é um desafio a citricultura, né? Além do green, ainda tem outros fatores, né? Porque falta otimização de recursos, né? Ele tem um trator para usar em 10 hectares, né? E isso eleva o custo de produção dele. Eu agradeço, então, a palestra de ambos. Sim. Se depois alguém quiser alguma informação maior aí da Coperfan, eu vou estar aqui depois das palestras, tá? Podem me procurar, eu, Matheus. Além aqui no momento, nós deixamos o nosso contato, a palestra vai ficar à disposição, estava ali o QR Code, então quem quiser entrar em contato, depois para ter uma conversa um pouco mais detalhada, estamos à disposição. Obrigado, gente.